Bom dia a todas e todos. Apesar de ser sociólogo de formação, eu confesso que eu estou um tanto quanto intimidado, um tanto quanto nervoso, porque eu acho que eu estou voltando para a sociologia, ainda que não tenha uma separação muito rígida entre o meu fazer na educação como sociólogo, mas as questões que eu tentei trazer um pouco hoje no campo também, uma interface com a estratificação social e com a mobilidade social. Então, eu não sei exatamente se eu vou trazer alguma coisa nova, mas vou propus fazer uma conversa a partir de estereótipos invisibilização, porque é um conceito difícil, de fato, e silenciamento. Então, mecanismos eficientes na promoção do fracasso escolar de jovens negros e negras. Esse é um trabalho, uma reflexão que está na interface aí do Observatório da Juventude e do Programações Afirmativas. Então, Juarez e eu estamos nessa articulação nos dois, mas outros colegas daqui também. E essa comunicação, ela é uma parte de uma retirada de uma pesquisa, resultado de uma pesquisa chamada Exclusão de Jovens Adolescentes de 15 a 17 anos, cursando ensino médio no Brasil, Desafios e Perspectivas, que coordenei junto com o Juarez. Nós fizemos essa pesquisa em 5 estados do Brasil: Minas Gerais, Distrito Federal, Pará, Ceará e São Paulo. Mas fizemos mais de 200, ouvimos mais de 200 jovens em 51 entrevistas em profundidade e 23 grupos focais. É preciso marcar que essa pesquisa ela não tinha como objetivo central a discussão da invisibilização dos estereótipos de jovens negros e negras. A gente estava fazendo uma abordagem mais geral da relação desses jovens com a escola, com a dimensão escola-trabalho, mas como que essa vivência juvenil interferia nas dinâmicas de produção da evasão. Eu fui o entrevistador na cidade de São Paulo, então a gente realizou 10 entrevistas em cada um dos estados, Teve Belo Horizonte que a gente fez 11, por isso 51. E me chamou muita atenção no estado de São Paulo a referência que esses estudantes faziam para a dimensão, como eles explicavam a dimensão da evasão e do desestímulo à escola, articulada com uma dimensão racial. Então, a produção mais geral dos resultados da pesquisa nós vamos publicar, espero que recentemente, na Educação e Sociedade de Campinas. Então, tem uma discussão um pouco mais abrangente, mas essa eu resolvi fazer um parênteses um pouco mais focado para fazer essa discussão. E aí eu não vou trazer essa apresentação em PowerPoint, ela é apenas inicial, porque não quero ficar preso a ele, porque a gente fica competindo holofotes, então as pessoas ficam preocupadas em anotar e talvez... mas eu quis trazer os depoimentos. Mas antes de fazer... um slide em branco. Não. Esse slide que está assim, não tem problema. Eu conto com a crença de vocês no que eu estou falando aqui. Porque eu fiz apenas... Tá não, só afastar um pouquinho, que acho que vai ficar mais legal. Okay. Na verdade, apesar da mesa nomeada etnia, origem social, gênero e religião, logo ao receber o convite, eu quis fazer uma demarcação de uma oposição ao conceito de etnia e o uso do conceito de raça. Eu acho que a opção e a disputa entre esses dois conceitos... Melhor? Porque não tem retorno, a gente tem que saber.
E essa opção, ela está ligada ao significado que muitas vezes é associado ao uso do conceito de etnia, mas usando o conceito de etnia para falar de relações raciais. Ou seja, esse conceito, para mim, então, nesse contexto, ele mais esconde do que revela. Mas ele revela também uma certa característica da nossa cultura política, que é uma característica da acomodação. A acomodação enquanto negação dos conflitos. Tá? E Sandra disse muito bem, a dimensão do tabu, em oposição ao uso. Mas a negação do conflito, que raça indica, de polos aparentemente opostos, ela pode ser amaciada, apaziguada numa dimensão da etnia. Ou seja, a etnia como aquilo que marca descritores, marca diferenças, mas não marca uma diferença radical. E o uso de raça nesse sentido, e o trecho que eu trouxe foi do Agley, de 1930, ele fazia uma definição da raça enquanto raça social, uma abordagem sociológica da dimensão de raça. Eu não quis trazer a definição do Walter Silvério, do Kabengele Munanga, mas para chamar a atenção que em 1930 o Agley já estava chamando a atenção que no Brasil a diferenciação dos marcadores fenotípicos, elas são diferenciações que tomam características de diferenças raciais. Não se trata, portanto, de diferenças biologicamente ou geneticamente marcadas, mas diferenciações marcadores que nos possibilitam diferenciar sujeitos, mas também servir de identificação. Raça, portanto, no seu sentido sociológico, é uma forma de distinguir pessoas a partir do seu fenótipo, mas com uma conotação biológica, e depois eu vou tentar trazer isso mais ao final, mas também um marcador que é utilizado como forma de identificação política. Ou seja, então, quando eu estou me dizendo negro, eu não estou necessariamente me dizendo geneticamente distinto de alguém com menos melanina do que eu, mas eu estou me reconhecendo como parte de um determinado grupo. E essa, obviamente, não é uma categoria essencial, mas uma categoria necessariamente política, politicamente construída. Então, o reconhecimento desse uso... Agora eu vou ter que voltar aqui. Eu vou precisar voltar. Não, mas depois está tudo marcado aqui, não tem problema não. Eu tinha colocado no próprio slide alguns dados sobre desigualdades raciais, desigualdades educacionais entre negros e brancos, mas depois da apresentação de Maria Tereza eu me sinto à vontade para não repetir esse tópico, né? Mas é importante, um texto que eu uso como bastante referência para discutir a questão da desigualdade educacional, é um texto mais clássico, mais antigo, do Ricardo Henriques. Ele fazia um levantamento sobre as condições de vida da população negra e da população branca na década de 90. E o que ele observava era alguma coisa que Maria Tereza trouxe, tanto o fato de uma desigualdade no acesso, né, e no alcance educacional, mas a perpetuação dessa desigualdade como se ela tivesse sido feita por compasso. Ou seja, à medida que o alcance educacional de jovens e crianças brancas aumenta, também aumenta das crianças e jovens pretos e pardos, mas a distância entre esse alcance ele se mantém ao longo do tempo. Então, apesar da melhoria desses dados, e isso é produto também das políticas de aumento de acesso, né, as políticas universalistas de acesso à educação, a desigualdade ela se mantém, e ela se mantém, sobretudo, nos altos níveis de escolarização. Embora dados recentes do
do IBGE têm chamado a atenção por uma diminuição dessa desigualdade, resultado, sobretudo, do... Deixa eu tirar desse aqui. Não, é porque eu coloquei nesse, porque senão todo mundo fica antecipando a leitura. Ele quer dividir o foco. Isso. Então, olha só. Mas essa... se a gente pega, por exemplo, o estudo clássico lá do Florestan Fernandes, ainda na década de 40, 50, e ele pensando sobre a questão da desigualdade, tanto no acesso à educação como ao mercado de trabalho, ele fundava naquele período uma explicação que ainda hoje é muito forte, que é uma da tese desenvolvimentista. Ou seja, o desenvolvimento capitalista e o afunilamento das contradições capitalistas iriam fazer desaparecer essas desigualdades raciais, transferindo essas desigualdades para o âmbito da contradição capital-trabalho. Ou seja, essas diferenças entre acesso da população negra e a população branca, elas progressivamente iam desaparecer porque a sociedade ela se desenvolveria num sentido de desigualdade essencial. Tá? No entanto, é muito comum que mesmo quando a gente leia explicações sobre a continuidade dessa desigualdade no acesso à educação da população negra e população branca, é muito comum que a gente faça referência a uma explicação de herança. Ou seja, a população negra ela tem menos acesso à educação porque isso é herança também do nosso passado escravocrata. E porque também os seus pais, avós, tiveram e legaram um capital cultural e educacional menor do que outros grupos. Então, ainda que essa explicação do nosso passado escravocrata explique, em parte, a nossa dimensão de estratificação social com recorte racial, é preciso procurar uma explicação porque, depois de mais de 100 anos, essa desigualdade persiste e persiste linearmente para os dois grupos. Por que essa diferença, portanto, ela não diminuiu a ponto de se encontrar? Penso eu, portanto, e isso confesso que não está alicerçado em nenhuma outra referência, então talvez eu esteja fazendo apenas uma reflexão que está sujeito a questionamentos evidentes, mas é preciso observar os mecanismos que atuam no presente, que reatualizam essas desigualdades e que, além de reatualizar, elas permitem negar esses próprios mecanismos. No sentido que a gente, ao mesmo tempo, tem procedimentos que garantem a perpetuação da desigualdade, mas a gente atribui esses mecanismos a um passado distante. Então, para fazer isso, eu creio que é preciso fazer uma distinção entre desigualdade racial e racismo. Desigualdade racial não explica necessariamente o racismo. E desigualdade racial que permite, entendida, portanto, com a distribuição assimétrica no acesso a determinados bens, nesse caso a educação, ela não é prova da existência na educação do racismo. Estou querendo chamar a atenção que desigualdade racial, distribuição assimétrica entre esses recursos, entre negros e brancos, ela muitas vezes é explicada pela existência do racismo no campo educacional. Mas não são fenômenos autoevidentes. São fenômenos correlacionados, mas um não explica o outro. Até porque são fenômenos de natureza distinta. O racismo é de uma natureza subjetiva.
Subjetiva no sentido de algo que é da experiência, algo que é do sentido. E eu não estou querendo aqui fazer, então, uma distinção entre subjetivo e objetivo. Subjetivo como aquilo que não existe e objetivo como aquilo que existe. Mas o subjetivo como aquilo que é da experiência, dificilmente materializado nos indicadores de distribuição de recursos. Mas eu tenho uma hipótese, né, de que o racismo é um dos explicativos, dos mecanismos de explicação da perpetuação da desigualdade racial. E para isso, né, para não ficar apenas na minha experiência vivida, né, eu trouxe justamente depoimentos desses jovens entrevistados na cidade de São Paulo. Dos 10 jovens entrevistados, 7 eram pretos ou pardos. Tá? Esse não foi uma escolha intencional, mas isso foi uma sobre-representação de pretos e pardos nessa condição também de evasão. Então, essa realidade ela também cria um viés na escolha desses sujeitos. E é interessante porque a Fernanda Dias, que foi orientanda do Juarez no mestrado, ela fez um trabalho justamente tentando mostrar como que as relações intraescolares, intra-sala de aula, como elas estavam atravessadas por uma dimensão racista e racialista. Então, quando eu estou dizendo racialismo e distinguindo racialismo de racismo, eu estou dizendo que a nossa sociabilidade, a nossa estrutura, ela é alicerçada por um imaginário coletivo da existência de diferenças raciais. Essas diferenças raciais nem sempre são diferenças racistas, ou seja, hierarquizantes, mas elas estão alicerçadas numa ideia da existência de diferenças raciais. Num dos livrinhos dessa coletânea, que o Juarez vai falar, eu estou só antecipando, nós escrevemos um livrinho que era sobre juventude e relações raciais. E uma forma da gente acessar a essa distinção foi por meio dos apelidos. Os apelidos que são alguma coisa tão corriqueira no nosso cotidiano brasileiro, e a gente pode ver isso, inclusive, se a gente olha as camisas dos jogadores de futebol num jogo França e Brasil, como a gente vai ter lá na França jogadores Ribéry, e que são referências a um clã, né? Essa dimensão clânica, a gente tem no Brasil Robinho, Kaká, Jô, Pato, que são referências pessoalizadas ao sujeito. E essa característica da nossa sociabilidade, que remete ao homem cordial, né? O homem cordial oposto a regras impessoais, mas mais afeito a essa dimensão da subjetividade, da proximidade. Então, como que essa dimensão do apelido é uma característica da nossa sociedade e muitas vezes vistas como uma dimensão da brincadeira, do aconchego, mas como os apelidos presentes na escola, boa parte deles, sobretudo para os meninos e meninas negras, estão atravessados de um recorte racialista. Neguinho, Pretinha, Chocolate, Pelé. A gente teria vários. Mas como esses apelidos, se não automaticamente eles anunciam ou denunciam o nosso racismo, eles pelo menos anunciam o nosso racialismo. Já que dificilmente um menino com pouca melanina vai receber um apelido de chocolate. Esses apelidos, eles são associados, atribuídos à pertença de acúmulo de melanina. Ou seja, os apelidos, eles negam visceralmente a nossa afirmação de que não é possível dizer quem é negro e quem é branco no Brasil. Os apelidos dizem neguinho, pretinha, bombonzinho, ainda que não tenha ali um conteúdo hierarquizante. Isso é uma coisa, portanto. Então, chamar a atenção como
esses apelidos, e a gente trabalhou isso nesse livreto, como ele diz coisas sobre as nossas relações marcadas por dimensões raciais. E como esses apelidos e apelidos, tomados muitas vezes como brincadeiras, como algo que faz parte da sociabilidade juvenil, e que, portanto, poderia ser visto como uma espécie de comunicação horizontal, ela podia ser complexificada numa dimensão de uma comunicação horizontal hierarquizante. Porque ela não... Ou seja, e às vezes é comum que a gente faça uma distinção entre a relação entre gerações, uma relação mais hierárquica e uma relação mais horizontal entre os jovens, mas mesmo entre essa relação horizontal, essas hierarquias elas podem se repetir porque elas estão disponíveis na sociedade brasileira. Tá? Então, sem mais delongas, eu queria mostrar alguns dos depoimentos, e eu trouxe muitos e não vou poder mostrar todos, mas é um diálogo entre o pesquisador, no caso a minha pessoa, e os entrevistados. E esse foi um diálogo do meio da entrevista, onde a gente, depois de uma pergunta, existem algum motivo que te desanima com a escola? A gente fazia uma pergunta sobre a existência ou vivência da discriminação racial. Não era da discriminação racial, era da discriminação. E talvez, por uma dimensão de subjetivação e identificação entre o pesquisador com acúmulo de melanina e meninos e meninas com acúmulo de melanina, talvez isso tenha saído mais nas entrevistas de São Paulo do que nas outras entrevistas que eu achei de forma muito... E Juarez pode dizer se eu estou falando a verdade ou não. Então essa é uma entrevista de um homem, um jovem preto de 16 anos que vende balas na rua. Ele está fora da escola. Preto porque ele assim se identificou num questionário anterior que a gente passou. Pensando na sua época de escola, qual o seu nível de entusiasmo para frequentar a escola? Eu ia para a escola todo dia, tipo, eu acordava e ia para a escola. E na escola chegava lá, pegava o caderno e colocava na mesa e sentava no fundo. E não fazia nada e pronto. Chegava na hora da educação física, jogava bola e subia. E aí foi neste tempo, foi que o professor chamou meu pai lá e o meu pai falou. Foi o primeiro dia que eu apanhei do meu pai. Depois disso acabou. E comecei as faltas e comecei a faltar e faltar. E acabei repetindo de ano. E aí no último ano eu repeti um ano e depois 2 anos eu saí. Mas em função dessa provocação que os meninos faziam, porque eles já tinham falado, também, né? Porque eu sofria muito bullying. Porque tipo a pessoa quando me via, me zoava. E chegava na sala, as pessoas ficavam me zoando. Eu estava fazendo lição sentado, então eu pegava e ficava quieto. E aí eu pegava amizade, se continuava eu falava, eu vou bater. Professor, eu vou bater nele se continuar. Eu vou bater nele. E ela não falava nada. E ele continua, eu levantava e batia nele. E aí ela me colocava para fora e dava bronca. Deixa eu passar essas que são menores. Mulher, parda, 15 anos, cuida da irmã, está fora da escola. No primeiro caso, um detalhe que é importante, que esse menino, ele era negro e ele era deficiente, então tinha um braço amputado. Tá? Então isso era um detalhe que chamava bastante atenção e que explicava em parte também a zoação. Mediador. Deixa eu te perguntar, neste período que você estudou, qual o seu nível de entusiasmo para frequentar a escola? Qual o interesse para frequentar? O ânimo era para eu aprender mais, porque eu não tinha vontade de ir, eu não tinha. E você contava isso para a professora e para a direção? Eu falo para a professora, ela não fazia nada, aí eu não falava mais. E qual a sua reação? Fazer o quê? Eu ficava quieto. Essa era uma jovem que estava denunciando também processo de zoação. Era uma menina parda e eu acabei retirando aqui, perdão. Mas ela justificava
esse bullying pelo fato de ser gordo. Deixa eu ver isso aqui. Tá. Esse mais dois. Você já vivenciou, já percebeu algum tipo de discriminação no ambiente escolar? Não. Sim, já presenciei muita discriminação às meninas. Os meninos também tinham mais preconceito das meninas. Chamava as meninas de cabelo duro, aquilo e aquele outro. Já vi discriminação com menina de cor. Chamavam ela de vários nomes, de macaco, vai, sua preta. Eu nunca sofri isso, mas eu já vi discriminação. Bullying eu também já vi bastante. A menina era zoada pra caramba na escola. Ela chegava a chorar. Tinha vez, já vi muito isso. E como era a relação da direção dos professores nessa situação? Era sempre a mesma coisa, pra mim. Nessa parte aí não adiantava muito, porque era sempre a mesma coisa. Chamava o pai da menina, e o pai da menina que estava zoando, não adiantava de nada, porque o pai brigava com a menina, olhava para a menina e dizia: meu pai brigou comigo por causa de você. Amanhã você vai ver. Vai ser pior. Não adiantava muita coisa. Portanto, sempre continuou. Isso daí sempre teve. Acredito que nas escolas até hoje tem. Então, um outro depoimento foi um depoimento que me marcou muito, muito, e marcou a pessoa também bastante. A primeira coisa, assim, eu te perguntei e você respondeu sorrindo. Aí eu queria entender isso. Como assim é boa, mas necessária a escola, os estudos? É chato estudar, mas é necessário, porque é uma coisa para a vida inteira. E se a gente não estudar hoje, amanhã a gente vai precisar e vai ter que correr atrás disso. Então, acho necessário. E por que é ruim? É chato porque você vive ali no mundo, é muito certinho e acontece muitas coisas na escola que eu, pelo menos, sofro muito na escola. E eu não gosto de ir na escola. A continuação, vou dar uma pulada. E a presença, por exemplo, a parte... Não, deixa eu... Aqui, ó. Porque as pessoas fazem muitas brincadeiras bestas lá. Porque, tipo, eu não gosto de ficar zoando. Eu já sou quieto na sala. E o povo acha que eu sou besta. Começam a julgar as coisas em mim. Esse tipo de brincadeira eu não gosto. Eles fingem que não vê, pelo menos na minha escola. Eles chegam e passam a lição, sentam e ficam lá sentados. Então eu vejo eles da mesma forma. Eu acho que eles pensam desse jeito. Tudo que acontece na sala não faz a menor diferença para eles. Isso acontece no ano passado? Teve algum impacto nessa sua decisão? Muito, porque eu percebi que eu não ia poder me defender deles e também não poderia chamar ninguém para me defender. Porque eles conheciam gente de outros lugares e eu podia até prejudicar uma pessoa da minha família. Esse jovem, foi uma entrevista bastante emotiva, é um jovem homossexual, e ele passa a entrevista toda explicando por que os meninos zoavam, mas não nomeava. E nomeou depois do desligamento do gravador. E no final, né, Juarez se lembra disso, que a gente entregava uma caixa de bombom e ele voltou para me devolver a caixa de bombom. Porque ele disse: quem merece a caixa de bombom foi você. Porque você me escutou do jeito que ninguém nunca tinha escutado. E esse depoimento, né, que se articula dimensões vistas como dimensões anormais do corpo, né, o corpo anormal, né, aquele corpo gordo, deficiente, homossexual, visto não apenas como diferente, mas visto como uma negação daquilo que é a norma, que é aquilo que é o regular. E esse corpo estereotipado é também o corpo invisibilizado e silenciado. Esse silêncio, portanto, ele diz muito, apesar de ser silêncio, ele manda mensagem sobre os corpos que são dignos e aqueles corpos que são risíveis. Aqueles corpos que permitem que virem chacota. E nesse sentido, isso não está só na escola, mas isso é diariamente, cotidianamente, atualizado da escola, fora da escola. E nesse sentido eu quis trazer essa imagem, porque entendo eu que o Bela recatada e do lar
não é uma mensagem apenas para os corpos de mulheres brancas. Essa é uma mensagem do lugar dos corpos das mulheres negras, dos corpos dos homens negros e dos homens brancos. Ou seja, e aí, rapidamente para encerrar, eu vi muita reação, e isso é muito interessante nos dias atuais, muitas reações irônicas sobre o ser belo e recatado e do lar, e muitas mulheres... Situa um pouco o que é por... Desculpa. Rapidamente. Muito rapidamente, né? Como a gente vive uma situação extremamente golpista e predatória nos dias atuais no Brasil, esse editorial numa revista jornalística imparcial é muito mostra disso, né? Não só do anúncio daquilo que pode ser, né? Aquilo que pode ser o nosso futuro, que é a tomada da presidência pelo Temer, mas contornando os corpos possíveis e a narrativa possível, porque essa é uma mulher adequada para estar nesse lugar de visibilidade, diferente da nossa presidenta. Ou seja, então essa tríade de características, ela diz muito daquilo que, não aquilo que é, mas aquilo que pode ser. Ou seja, uma mulher, para estar nesse lugar, ela precisa ser bela, recatada e do lar, não da rua. Mas a reação nas redes sociais me chamaram a atenção, eu queria falar disso rapidamente para encerrar, é que eu tive muitas amigas e muitos amigos postando essas imagens. E eu fiquei muito provocado a postar também uma imagem sobre essa, e a resposta natural seria uma foto minha no bar, contrapondo a ideia do lar. Mas o que eu pensei é que uma foto minha, um homem negro no bar, é aquilo que é esperado do homem negro. O meu lugar irônico é esse lugar. Esse lugar de falar aqui. Ou lugar na cozinha. Portanto, essa mensagem, ela educa e ela constrange corpos. Mas ela não constrange só corpos, ela constrange possibilidades de vir a ser. E nesse sentido, esses apelidos que são sarcasticamente colocados e cotidianamente silenciados, eles também produzem um lugar, uma narrativa sobre o que esses meninos podem ser, mas sobre uma concordância complacente daqueles que, ao não intervir, concordam com esses lugares. Então, esses jovens, eles vão ser fracassados porque eles não se dão bem na escola. Eles não são disciplinados, eles não são comprometidos, eles brigam, porque eles brigam devolvendo o silêncio que a escola os põe. Mas eles viram os violentos e, portanto, os indomáveis. Corpos também que merecem o desprezo e, no limite, a eliminação física e simbólica. Então, nesse sentido, eu só queria fechar dizendo que esse processo é um processo de naturalização desse racismo, mas o racismo entendido aqui não apenas como relações interpessoais e que sinalizam bem ou mal. Ou seja, então as pessoas não são racistas por ser boas ou por serem ruins. O racismo ele se materializa na relação interpessoal, mas o racismo é um sistema de opressão que distribui assimetricamente privilégios e obstáculos. Portanto, se eu não sou racista no meu cotidiano, se eu não chamo determinada pessoa de macaca, a ausência de melanina no meu corpo me coloca, sem eu querer, privilégios simbólicos. O privilégio simbólico da brancura, que implica, inclusive, a não necessidade de discutir a minha identidade racial. A identidade racial é uma discussão de negros. Porque, para mim, eu não tenho identidade racial. Essa não. Então, essa naturalização desses limites, dessas fronteiras,
perpetua o processo de que a gente constrói um congresso como esse, mas os corpos negros estão, de fato, ausentes. Não só desse espaço, mas dos espaços que a gente naturaliza. Né? Por isso, marcar isso nos títulos, nas produções, é também um processo de desobediência contra a naturalização desse racismo. É isso que eu queria compartilhar com vocês.